tempo normal. Não é porque tudo agora, assim, não é porque a gente está em pandemia. Não, é porque a gente está na pandemia. Na pandemia é assim. Mas a gente vai falar sobre pagamentos, sobre compras, sobre empréstimos, renegociação de dívidas, o que é que muda e o que é que permanece pós-pandemia. Aliás, a gente já pode falar em pós-pandemia, né? Vamos rodar a vinheta para descomplicar esse tema também? Eu tenho direito no ar. Estamos aqui, já pode falar em pós-pandemia? Sheila Sodré, nossa colunista semanal, trouxe hoje o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Paraíba, Ronaldo Xavier. Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ó, com você. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Sheila. E só uma ressalva, ex-presidente. Tô deixando você, é você e vice, não tem é pra sempre assim. Ô, Sheilinha, no início da pandemia... Você fica dizendo que acabou a pandemia Eu não tô dizendo isso, não. Eu não tô dizendo que pode, não. Eu tô dizendo assim, pós-pandemia, a gente já pode falar em pós, ninguém sabe, né? Fernanda, Mas, ó, no início da pandemia, nós consumidores, a gente ficou isento, assim, de pagar algumas coisas naquele período, né? A gente pôde, por exemplo, postergar algumas contas. Só que com o decorrer do tempo, a situação foi permanecendo e ainda continuamos nela. E os prazos, eles voltaram. Aquelas negociações de aluguel, enfim, as coisas, a pessoa não tem mais pandemia para isso não, filho. Vamos voltar a trabalhar, mas nem tudo voltou do mesmo jeito, enfim. E aí a gente fica com vários questionamentos, né? Por isso que essa temática veio parar aqui, não foi, Sheilinha? Com certeza, Fernanda. Até porque a gente lembra que a gente sempre tem a preocupação de estar antenado, deixando o telespectador conhecendo o seu direito. E uma coisa que mais chamou a atenção, e aí Ronaldo tem que nos ajudar, foi a questão das questões essenciais. Né, do consumo essencial. Né? Nós tivemos vários incentivos em relação à conta de energia e tudo. Teve prazo, Ronaldo? Como é que está isso agora? Porque teve muita situação, Fernanda, que não voltou ainda. Tem muita gente que ficou desempregada e que não voltou. Como é que está sendo essas questões? Principalmente com água, luz, telefone eu nem falo mais, né? Que aí cota todo mundo hoje em dia só tem celular mesmo, é pré-pago. Mas água e energia. Muito bem, vamos começar então com as questões mais básicas, né? Água e energia, todos nós precisamos de água e energia. A questão da água, os cortes ainda estão suspensos, né? Existe uma determinação, uma lei estadual, então a CAGEPA ela não está fazendo nenhum tipo de corte, né? Não há nem sequer uma data para esse retorno. Então, independentemente do valor, independentemente da classe, né, de renda, faixa de renda, então esses cortes da CAGEPA, água, eles não estão acontecendo. Com isso também não quer dizer que você não está devendo. Exato, era isso que eu ia dizer. Não é? Se não paga, a conta vai só se acumulando. Em determinado momento essa conta vai chegar, né, Ronaldo? E também não existe ainda previsão legal, por exemplo, para isenção de juros, de multa, nada disso existe ainda. A única coisa é a suspensão do corte de água. O serviço ele continua sendo fornecido. E aí, quando se fala de energia elétrica, a coisa é um pouquinho diferente, não é? Energia elétrica, os cortes já estão acontecendo, eles já estão ocorrendo, certo? Só quem não pode sofrer corte agora são as famílias de baixa renda e aquelas famílias que são cadastradas na Energisa como baixa renda. Então, não adianta dizer, eu sou baixa renda, não pode cortar, não. Tem que estar lá no cadastro. Entendi. Ou então, pessoas que tenham equipamentos de saúde que para manutenção da sua vida, e isso também precisa ser informado para a operadora de energia, para que, neste caso específico, aí o corte também não pode ser feito. Mas, tirando essas situações, o resto, na parte de energia, o corte está funcionando normalmente. Entendi. Agora, Ronaldo, eu falei em aluguel, Sheilinha, e para muitos empresários, o aluguel daqueles 3 primeiros meses, março, em que fechou praticamente tudo, né? Então, março, abril, maio e até 15 de junho foi quando o governador soltou a primeira medida com algumas flexibilizações mais amplas. As pessoas muitas vezes ainda estão com aquele débito em aberto, né? O proprietário esperando, mas as coisas não voltaram 100%, né? Por mais que a gente queira acreditar, não voltou 100%. E aí, minha dúvida, Ronaldo, no questão de aluguel, o proprietário, ele já pode exigir do inquilino, literalmente, a quitação desses débitos? Veja só, o que é que está acontecendo com os aluguéis, né? Primeiro, o inquilino e proprietário tem que estar todo tempo se comunicando. Principalmente no começo da pandemia, muita gente deixou de procurar no começo da pandemia e está procurando agora, quando a dívida já está desse tamanho, não é? Sempre, todo contrato, ele pode ser renegociado, não é? Inclusive via judicialmente.
né, existem sempre fatores legais que podem ser utilizados como argumento para uma renegociação de uma dívida. Mas antes de judicializar, antes de procurar um profissional, né, para ingressar com a ação, é sempre bom tentar fazer essa mediação, tentar fazer esse acordo prévio, parcelar essa dívida para trás, não é? Para ver o que é que lá na frente a justiça vai decidir. Por quê? Do ponto de vista legal, ainda não se firmou uma jurisprudência, um entendimento, não há decisão ainda de tribunais superiores, STJ, STF, sobre esses temas. Então, é o que a gente vai ver lá na frente. Então, para evitar um problema maior, um bom acordo é a saída. É sempre aquela história. Um péssimo acordo ainda é melhor que uma boa briga, não, Ronaldo? E até outra história, a negociação mesmo, que a gente sempre falou no programa, sempre teve cuidado de ver assim, procura. A gente tem. É uma das missões aqui, Fernanda, do nosso quadro, é esclarecer as pessoas, mas eles têm que perder, têm que agir. O agir é usar o celular, tentar negociar, estabelecer novas regras, se não por um novo contrato, repactuar, mas pelo menos comunicar, falar da situação, falar que está desempregado. Por exemplo, hoje me mandaram uma dúvida desse tipo, ficou desempregado, teve um benefício durante o período, se negociou, mas aí ficou desempregado, não retornou, e aí não tem jeito, vai começar a liberar o despejo. Então, assim, tudo era negociado antes, porque a outra parte não pode ficar também, que às vezes é só aquela renda de quem loca, né, Fernanda? Já está liberado o despejo? Agora, a partir do dia 30/10, né? As ações de despejo, busca e apreensão, a própria Justiça da Paraíba estava suspendendo em razão da pandemia. Não é? Mas é uma coisa que a qualquer momento as decisões já podem mudar. Então, que há uma possibilidade, sim, essa realidade já de despejo. Agora, a partir do dia 30, né? Nossa, a legislação já fala isso. Está então, bem assim, pertinho, pois né? é, então Já quem tá não bem fez pertinho. esse trabalho, Fernanda, da renegociação, realmente Pode chegar agora uma vai ação. ficar numa situação mais complicada, né? E aí é ruim para as duas, para ambas as partes. Claro. Né? Ruim pra Até vai todo ficar mundo. difícil até para o próprio proprietário do imóvel receber alguma coisa, né? Verdade. A realidade Perde não tá... todo mundo. Perde Exatamente. Todo mundo. O telespectador já mandou dúvida. Vamos tentar embora. começar aqui. Me dá a primeira dúvida, por favor, diretora. O provedor de internet cortou a fiação e o sinal da internet sem que houvesse atraso. Por conta disso, ele perdeu a entrevista de emprego, mas foi cobrada normalmente na mensalidade. Quais medidas eu devo tomar? É a Mari. Muito bem. Sempre que há corte ou interrupção, é direito do consumidor ter o valor proporcional do período que houve o corte. E se esse corte, como foi o caso dela, gerar uma outra situação, não é? Aí teria que se analisar o caso concreto, com provas, detalhes, para ver se caberia uma ação ou não por danos morais. Mas aí é necessário, Fernanda, ter mais informações. Entendi. Inclusive ver as provas, né? Claro. A solicitação da entrevista, o dia, o Agendamento, horário, o dia Hoje que em dia, cortou. minha filha, tem internet em casa, tudo, né? Não, De entrevista, de paramédico, de tudo você está fazendo pela internet. Virou essencial o sinal da internet. E aí, Mari, é juntar mesmo essas provas, não é? E ela entrar em contato com a operadora também, inclusive para pedir o desconto dos dias que o serviço não for oferecido. Muito bom. Vamos ver mais uma dúvida no ar, por favor? Comprei um produto pela internet indicado por um influenciador famoso. Debitaram do meu cartão, mas não entregaram o produto até hoje. Tem quase um mês, não responderam as mensagens, nem um e-mail. O que é que eu devo fazer? Ai, meu Deus, eu já fiquei preocupada porque ele falou de gente famosa. Olha bem, a pessoa que está na frente, que está vendendo, que está falando ou promovendo o produto, ele não é responsável pelo produto, gente. Quem é? A empresa. Então, assim, você tem que realmente responsabilizar a empresa, cobrar. Existe um prazo de entrega. Nós tivemos um prazo também que teve Greve dos Correios, né? Então, tem algumas coisas aí nesse meio termo que é importante você compreender e analisar, e por isso que a gente fala sempre que é bom consultar um especialista nessa área, não? Consumidor, é direito do consumidor, direito à informação, os direitos basilares na defesa do consumidor. Então, nesse caso aí, o ideal para ele seria, primeiro, ver se a empresa responde os contatos. Caso a empresa não responda, aí é direito do consumidor fazer o cancelamento dessa compra e o estorno do valor. E se o estorno não for possível, aí sim a empresa vai ter que depositar na conta da pessoa que comprou o produto. E caso a empresa não se mobilize, aí procurar os órgãos de defesa do consumidor ou... Procon, nesse caso, resolve, Ronaldo? Pode resolver, dependendo do contato da empresa. O Procon ele vai mediar, vai fazer esse primeiro contato e aí, caso o Procon não resolva, aí judicializar. Entendi, mas aí uma boa oportunidade já inicialmente procurar o Procon, né? Procurar o Procon. A Madalena mandou uma dúvida e eu respondo a Madalena e a gente vai para uma pausa nossa, tá aqui. Por que em supermercados alguns aceitam cartão, mas não dividem as compras? Eles são obrigados a dividir as compras
compras ou não? Boa pergunta, Madalena. Tem supermercado que pergunta, você quer dividir? Tem supermercado que diz, não, divide. Eu gostava quando eles davam desconto à vista. Eu também preferia, Shelinha. Verdade. Interessante que hoje a legislação consumerista mudou. Então, eles não são obrigados a parcelar e, inclusive, não são obrigados nem a cobrar o mesmo valor. Ou seja, antigamente o valor pago no cartão e à vista, por lei, era obrigado que fosse o mesmo. Hoje não mais. Hoje você pode ter um valor à vista e pode ter outro valor no cartão. Que então, foi o que valeu para a gasolina, né? Que antes isso. era proibida, agora a Exatamente. gasolina é muito comum, à vista, em Eu acho espécie. ótimo. Em espécie, é é um um preço. valor no cartão, é outro, e tem posto que só vende à vista. Não precisa nem chegar lá com cartão que não vende, né? Então, nesse caso aí do supermercado, né, é do empresário. Faça escolhas, faça escolhas. Vá para um que Pesquise. divide. É, entendi. Então, assim, não tem nada de errado, viu, Madalena, com o supermercado aí que não quer dividir as suas compras porque eles não são obrigados. E a gente é que lute, viu, Madalena, para pagar R$11 no litro de óleo. Ai, nem fale Né? do arroz, continua caro. Continua caro. Eu vi arroz no supermercado de R$7,49. É claro Ainda bem eu que a não minha nutricionista cortou É arroz. claro que eu não comprei, né? Deixei o arroz lá mesmo. Mas muitas vezes não é possível, né, Sheilinha? Pô. E nós brasileiros que estamos tendo que lidar com tantas dificuldades. Olha, nem Ronaldo e nem Sheila estão dispensados. Eles vão continuar conosco. Você manda sua dúvida no 98893-3999. É o WhatsApp aqui do Com Você para você interagir conosco. Agora cheguei!